Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Voloski, do Verbo Enem, professor de História. Turma, um assunto muito cobrado no Enem é o regime militar, é a ditadura militar brasileira, que foi entre os anos de 1964, com o golpe militar, até a eleição indireta de 1985. E eu quero lembrar para vocês nessa dica aqui os atos institucionais, que era uma manobra política, uma manobra dos militares em passar por cima do poder legislativo, por cima das leis. É uma manobra ditatorial. Então o ato institucional era isso. Era uma forma que os militares tinham para governar sem precisar da aprovação do Senado ou da Câmara dos Deputados aqui no Brasil. E os 5 primeiros AIs, ou atos institucionais, são os mais importantes, aí os mais cobrados em prova. Vamos lembrar eles rapidamente aqui. Turma, vem comigo. O ato institucional número 1 é o ato que, ainda com o governo do Castelo Branco, caçava políticos, pessoas de esquerda contrários ao regime militar. Também com Castelo Branco, o AI2 é o ato que acaba com os partidos políticos do Brasil e cria apenas 2 partidos. Se torna extinto os partidos que existiam até então e 2 novos partidos foram criados no ato institucional número 2. Um partido pró-governo, a Arena, e um partido de oposição, porém vigiado, mas um partido de oposição que era o MDB. Então é o AI2. Nós temos o AI3, que é as eleições indiretas agora, não só para presidente, como também para governador do estado. Para presidente já era desde o início do regime militar. E o AI3 também transforma as eleições para governador dos estados também de forma indireta, ou seja, não era a população que escolhia o seu governador do estado, e sim o parlamento estadual ou as câmaras estaduais, as assembleias legislativas, né, turma? O AI4 é a ideia de criação, é formular uma nova Constituição brasileira. Então o AI4 é a ideia de formular, de criar, desenvolver uma nova Constituição que ficou pronta em 1967, que legitimou todos os outros atos até então, e o ato institucional passa a ser uma ferramenta legítima do poder executivo, do poder desses ditadores. O AI1, o 2, o 3 e o 4 com Castelo Branco. E o AI5 é o mais importante, é o mais famoso de todos eles. Foi criado lá, editado em dezembro de 1968, pelo então presidente Costa e Silva. Professor, não foi o Médici que criou o AI5? Não, o Médici é o cara, é o presidente que se utilizou desse AI5. Mas o ditador que formulou, que tirou do papel o AI5 foi o Costa e Silva, depois, é claro, muito usado pelo Médici. O AI5 é o auge do regime militar. 1968, protestos de estudantes, manifestações, passeatas, o tropicalismo na música, muitas coisas acontecendo para criticar, para tentar derrubar aquele governo ou enfraquecer aquele sistema ditatorial. E o AI5 era o poder dos militares estar acima do jurídico. Não era mais necessário o aval de um juiz para dar um mandato de prisão, para prender alguém, caçar alguém nesse país. Então o AI5 é isso, é o início de uma caça às bruxas, é o início da perseguição aos considerados subversivos da nação, comunistas, esquerdistas em geral, intelectuais, artistas. É a fase dos exílios, é a fase das torturas e das mortes daqueles que eram contrários ao sistema. Então, recapitulando aqui, o AI5 é a legitimação dessa ditadura militar. É o início das cassações sem o mando judicial. O poder ditatorial passava por cima dos demais 3 poderes para investigar, para torturar e talvez, quem sabe, até matar essa oposição. Então, o AI1, o 2, o 3, o 4 e o 5 são os principais atos institucionais que tu tem que saber lá para a tua prova. Certo, gente? Nos vemos até qualquer hora. Tchau!